Eu sei que não era isso que vocês estavam esperando, mas já tô preparando já pra fazer os resumos novos que foram lançados, os capítulos novos, e vou fazer isso depois desse vídeo aqui. Enquanto isso, eu vou comentar sobre esses episódios dessa primeira temporada de Curanica. Eu fiz amizade com a segunda garota mais fofa da minha classe, e sinceramente, foi decepcionante, um desastre. Tava indo muito bem, aceitável, até o penúltimo episódio. Aí chega o último episódio e estraga tudo, pior mais ainda do que tava. Então hoje eu vou comentar sobre esses episódios, já completo já tudo. Eu tava pensando em fazer essa análise de 6 em 6 episódios, mas eu resolvi juntar tudo e falar tudo de uma vez só. Vai ter aqui as minhas impressões do que gostei, detestei, as diferenças que teve no mangá para o anime pelo que me lembro. Eu vou me basear aqui pelo mangá que eu li, já que a light novel ainda não li, então eu não posso falar muito sobre, sabe? E provavelmente o anime seguiu a light novel, mas mesmo assim eu vou me basear pelo mangá que eu li, beleza? E pra quem não conhece, esse anime é um garoto solitário que inicia a sua vida escolar no ensino médio bem ruim, um desastre. Por ser tão honesto com seus hobbies e tudo mais, ele acabou causando uma má impressão, mas depois de 6 meses, eu acho, e aqui que tá a diferença entre o anime e o mangá, no mangá acontece isso só depois de 6 meses. Já no anime, acho que fala que acontece depois de algumas semanas dessa apresentação aí. A segunda garota mais fofa da sua classe, a Umi, puxa assunto com ele em uma loja. Ela tava todo esse tempo, nesses 6 meses, criando coragem pra ir falar com o garoto, mas ela não conseguiu até agora porque é o primeiro homem que ela tá querendo bater um papo, sabe? E o motivo dela querer falar com o Maki é porque queria ser a sua amiga, já que os dois têm pontos em comum, mesmos gostos, hobbies, gostam de filmes B e tudo mais. A partir desse momento, os dois ficam mais próximos e vão se desenvolvendo um sentimento mais do que amigo um pelo outro. Porém, até eles começarem a namorar, leva um tempo como em outros animes, mas aqui, diferente de outros que não tem o mínimo sentido de enrolarem, aqui nessa obra explica o porquê, principalmente o Maki ficar com o pé atrás de namorar a Umi, mesmo sentindo algo por ela, devido ao que aconteceu com ele no ano passado por questões familiares. Achei bem legal eles colocarem bem rápido algumas cenas das minas e dos caras no karaokê se divertindo e, acima de tudo, logo no primeiro encontro em casa deles, do Maki e da Umi, a Umi não perde tempo, não muito diferente do mangá, mas aqui ela tá mais atacante, tipo, o que ela falou mesmo? Quando o Maki vai lá falar com a garota pedindo explicações, perguntando se realmente a gente vai sair mesmo. Pode correr risco de alguém nos ver, sabe? Mas a mina fala, relaxa, cara, ninguém vai descobrir não, eu vou tomar cuidado, eu vou garantir isso pra você. E se por acaso alguém descobrir, é só a gente assumir que estamos namorando. Tipo, eu não lembro dessa parte, ela falando dessa forma aí pra ele, então tem um ponto aí só por causa disso, que foi muito bom e inesperado. Eu não lembro dessa parte, eu não tava esperando por isso realmente. E teve algumas coisas que me incomodou que ficou bem diferente do mangá, e vou comentar com vocês agora. A primeira delas é quando a Amami, ela descobre que a Umi tava indo na casa do Maki. No anime, ela meio que sabe que a Umi ia pra casa do Maki, tava suspeitando disso, então ela não ficou tão surpresa assim. Já no mangá, ela vê os dois andando depois de comprar uma pizza, se eu não me engano, quando tava voltando pra casa, por acaso, por coincidência. Então ali ela fica tipo, o que tá acontecendo? Porque a Umi tá com o Maki toda sorridente do lado dele. Aí que ela vai, segue os dois até a casa do Maki. Outro momento que me incomodou, que ficou diferente, foi nesse aqui. E cara, eu esperava mais na conversa dos dois. Não teve nenhuma provocação da Umi. No mangá, a Umi, tipo, fala pra ele, você quer que eu vá na sua casa porque você tá se sentindo solitário? Por isso que você me ligou, não é? Posso brincar na sua casa então, Maki? De pega-pega? Essa parte eu inventei, tá? Mas, tipo, perdeu essa interação dos dois. Da Umi falando desse jeito, mó fofinha, tá ligado? Eu não me lembro muito bem o que eles estavam conversando no anime, mas foi bem diferente, sabe? Outra coisa que aconteceu no anime, e meu, aqui eu fiquei me perguntando por que fizeram isso, é quando a Umi vai desabafar o que aconteceu no passado entre ela e as amigas pra Amami. E tipo, as amigas também estavam lá pra escutar do lado deles. Tipo, what the f...
Eu tava esperando que ela falasse alguma coisa, pelo menos isso, né? Mas não falou porcaria nenhuma. Então não faz o mínimo sentido elas estarem ali. Tipo, não lembro delas aparecerem, tenho certeza disso. Elas apareceram só naquela festa do Natal da escola. Tanto é que o Mac só vai conhecer as duas nesse momento. E também faltou durante essa festa aquela conversinha do nosso casalzinho, do Mac animando a Umi, dizendo que ele vai aceitar qualquer decisão que ela tomar. Ele tava incentivando naquele momento a garota a se reconciliar com as amigas. E quando a Umi se decide fazer isso, ela fala pra ele: quem diria, hein? Você me falando desse jeito, sendo que você tava chorando no outro dia e eu tava lá, tipo, confortando. É muito da hora esses momentos e não apareceu de novo. Algumas partes foi bem rushada, como por exemplo, o pai já apareceu do nada lá no shopping, trombando com seu filho. Não explicou exatamente nem no mangá, nem no anime, mas eu acho que o pai seguiu o filho pra ver se estava tudo bem com ele. Mas como assim? É porque no mangá, pra quem não leu, o pai apareceu antes e viu ele junto com a Umi e a Mami. Justo quando acontece isso, o capítulo termina. E você fica tipo, o que vai acontecer? Será que o pai vai se intrometer e falar com eles? Eu achei que eles usariam essa parte pra encerrar o episódio, mas não foi isso que aconteceu. Outra parte que cortaram, pelo que me lembro, e que me chamou muita atenção, foi da aparição do irmão da Umi. Ele do nada apareceu no jantar. No mangá, tipo, o Mac se encontra primeiro com o irmão, aí depois sim aparece o pai. Mas o interessante nessa parte é que teve uma pequena conversa entre a família Asanagi e em uma parte o pai fala pro filho: vai procurar um emprego, amanhã já, ou senão tu vai pra rua, moleque. Ele não falou desse jeito, mas é o que tô falando. Eu não lembrava que ele era tão vagabundo. O anime deixou isso bem claro, que ele é um desempregado vagabundo que não quer trabalhar. Agora chega de falar do que eu não gostei por enquanto, porque logo vou voltar nesse assunto aqui. Mas vamos falar agora a parte boa. E cara, gostei demais do primeiro beijo do nosso casal. Os dois não estavam no parque como no mangá. Isso aconteceu enquanto estavam caminhando de volta pra casa do Mac. Mas essa cena, na minha opinião, ficou bem melhor do que no mangá. Outra parte que gostei muito foi alterar algumas partes, mas acabei gostando do resultado. Achei que ia ter de novo o beijo, depois que a Umi vai pra casa do Mac comer tudo que pegou na festa. Eu só tava esperando que nem um bobo, mas pelo menos o Mac, o nosso homem, carregou a Umi depois que ela pediu pro Mac pegar ela. Mas eu fiquei naquele momento tipo, ué, cadê aquela cena? Felizmente, para nossa felicidade, eles colocaram no finalzinho do penúltimo episódio. Esse segundo beijo não podia faltar de jeito nenhum, porque isso é algo histórico. Eu fiquei bem impressionado quando eu li no mangá. Foi o primeiro que o casal dá 2 beijos em um único capítulo só. Eu fiquei muito surpreso, foi absolute cinema. Me diz qual anime tem tantas cenas de beijo de casal? Um anime leve, é claro. Ah, verdade. Tem o Tonari no Tenshi-sama. A segunda temporada teve muita pegação nessa temporada que eu fiquei bem surpreso. Eu não tava botando fé que ia ter tanta pegação assim. Eu já sabia que ia ter cenas desse tipo, mas eu não tava esperando por isso não. Agora, finalmente, nesse último episódio, e nossa, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse último episódio. Esse foi um crime. Até o penúltimo episódio tava até que aceitável, de boa, legalzinho. Só algumas alterações. Já nesse último, foi um desastre total. Só pra vocês terem uma ideia, despencou a minha nota por causa desse último episódio. Antes eu tava botando uns 8.5, 8 pontos. Agora, por causa desse último episódio, por causa desse único episódio, eu tô dando 7, nota 7 pra esse anime por causa desse episódio aí. E vocês me contam aí, qual nota você vai dar pra essa adaptação aqui? Porque, na minha opinião, foi baixa por causa desse último episódio aí. E devido aos outros fatores também. Na minha opinião, eles nem deveriam ter feito esse último episódio aí. Podia ter parado nesse penúltimo. Mas por que eu detestei tanto? Vamos lá então, explicar o porquê eu detestei. Por que eu não gostei? Por que eu tô reclamando tanto? É porque eles rusharam demais nesse último episódio. Eu acho que foi uns 5 capítulos, eu não sei, foi por aí. Eles cortaram partes muito importantes. Eu fiquei tão surpreso que nem deu tempo de processar direito na hora. Porque simplesmente eles adaptaram todos os capítulos que lançaram até agora no mangá. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Como assim? Eu nunca imaginaria que terminaria nessa cena aqui. E
Agora eu vou lançar o resumo pra vocês depois do anime, o que não fazia o mínimo sentido. Teve muitas cenas que não colocaram. É tantas cenas que eu tenho que falar pra vocês que eu vou até me esquecer. Então se por acaso eu esquecer, comenta aqui embaixo, me ajudem aí, se vocês quiserem, as cenas que não apareceu no anime, se eu acabar me esquecendo de comentar aqui. Mas assim, vamos começar por aqui. Falar sobre a partir desse momento aqui. Praticamente começa pro dia em que as minas dão chocolate pro Maki na casa dele. E tinha combinado de todos se encontrarem por lá, mas só a Umi não apareceu porque não ficou satisfeita com o chocolate dela. A maior parte foi a Nina quem fez. Então ela queria fazer com as suas próprias mãos o chocolate para o seu querido namorado. Aí preocupado, o Maki vai lá e liga pra Umi. Dali de casa mesmo. Isso acontece no anime, porque no mangá ele já sai correndo deixando as duas para trás. E só no meio do caminho ele liga pra ela perguntando se podia ir na sua casa. A Umi tava meio incerteza assim se deixaria ele ir ou não, porque tava fazendo seu chocolate e não tava dando certo, nem um pouco certo. Mas ela deixou, acabou deixando no final. Porém, ela não sabia que o cara já tava na porta de casa dela. O cara foi The Flash. Ela desligou o telefone e já tava escutando a campainha da sua casa tocando. É nesse momento que você fica tipo, caraca, esse cara não perde tempo. Mesmo se ela não deixasse ele ir na sua casa, o cara já estava na sua porta. No mangá, a autora deixa a Umi surpresa com a repentina aparição do garoto, por chegar tão rápido assim na sua casa. E nós, leitores, também. Eu fiquei muito surpreso. Uma outra alteração boba que vale comentar, como ainda tá meio que fresco aqui na minha memória, é que o Maki come o carê da mãe e acha uma delícia. Só depois de comer a sua refeição que ele ajuda a Umi a fazer o seu chocolate junto. Depois de ouvir a mãe encorajando a sua filha, a Umi, a continuar tentando e tentando, porque é assim que funciona, só praticando. É só praticar que, sem perceber, ela fica boa na cozinha. Vendo ela desanimada ainda, ele pede emprestada a cozinha pra cozinhar junto com a sua namorada. E agora que eu lembrei também, uma diferença também no anime. No anime, ele come o último bolo dela e fala que tá bom. E ela fica feliz, achando que ele realmente gostou. Mas no mangá não. Pela cara do Maki, ela deu pra perceber que ele não gostou muito por tá muito, mas muito amargo. E só falou isso por consideração. Ela ficou desapontada consigo mesma por não ter progredido no bolo com inúmeras tentativas que ela fez. E é aqui que é a parte nova, que tava planejando lançar pra vocês depois desse vídeo, mas deixou de ser novo. Aí chega o White Day. Maki dá uns presentes pras amigas e um presentão pra sua namorada que achou que não ia ganhar nada. Ela realmente achou que seu presente era aquele chocolate que foi recém-assado pra ela direto na hora. Que é muito mais gostoso quando come na hora algumas coisas do que depois de ter esfriado, sabe? Ela achou que esse era o seu tratamento especial. Afinal, ela tinha pedido pra ele dar um pouco de favoritismo a ela, porque ela tava achando que o mesmo chocolates que ele tava fazendo pras amigas iria ser pra ela também, sabe? Na parte de ele entregar o seu presente, explicar o significado de dar balas, tinha também o significado das cores das balas, e isso não foi explicado, mas tinha lá um monte de significados, aí eu não vou me lembrar. E um deles, uma bala com uma certa cor, significava que queria ter muitos filhos com ela, com a Umi. Como ele é um cara preparado e tinha pesquisado isso, ele sabia disso, ele sabia de tudo isso, mas ficou tão confuso na hora que acabou levando a caixa inteira, o que significa que ele quer proporcionar tudo isso pra sua namorada Umi. Sei lá se é muito exigência da minha parte, mas se tivesse adicionado isso, um pouco mais dessa explicação, ficaria muito melhor como no mangá. Eu achei muito nessa parte. Depois disso, pula pra quando Maki vai pra casa da Amami comemorar o aniversário da sua namorada. Fiquei nessa parte, mas já? E quando ele chega lá no quintal, o cachorro salta em cima dele. Aí a Amami vem impedindo o cachorro de ir pra cima do Maki. Depois chega a mãe, tipo, dane-se, não faz muita diferença, mas aí eu tô querendo ser detalhista demais. Mas sei lá, tudo que eu lembro eu tô falando aqui pra vocês, então não acho que eu tô sendo chato, tá? Até porque não me incomodei que o cachorro delas não apareceu. Dane-se o cachorro. Mas voltando pra parte importante aqui. Não foi explicado de novo aqui, eu acho, mas a Umi convidou o Seki sim pra festa. Pelo menos tentou. Ele não foi deixado de lado, mas ele não foi por causa dos seus treinos. Por isso que o Maki é o único garoto dali. O que me deixou muito incomodado nisso é que rusharam de novo. O Maki já tá aí na casa dela, sendo que no outro dia, tinha um dia que ele tava tentando procurar o presente ideal pra Umi. Ele tava se esforçando bastante, pensando na sua namorada. Tanto que por coincidência encontrou a Nina e a Mami por acaso no shopping, eu acho, que tava procurando também o presente pra Umi, pra sua amiga. A Mami, corajosa, essa daí é corajosa mesmo, mostra pro Maki
que vai dar um urso de pelúcia que ela quer. Não adianta nada ficar pensando demais no que deve dar, se ela vai gostar ou não. O que importa é a intenção. O Maki, ouvindo e observando as escolhas das meninas no presente que ia dar, acaba tirando esse perfeccionismo dele. Eu não sei se esse seria a melhor palavra pra se colocar, mas não tava tão preocupado assim como tava antes. Ele tá mais livre pra escolher, sem pensar demais. Mas mesmo recebendo vários conselhos e ajuda, acabou ficando mais um pouco olhando em outros lugares pra encontrar o presente pra sua namorada. Ou seja, no anime, você não percebe o tanto de esforço e cuidado que o Maki teve pra escolher o presente no dia que ia entregar pra sua namorada. Foi muito difícil pra ele. Quando você lê e se coloca no lugar dele, você pensa... Ou pelo menos eu penso, eu também ficaria muito indeciso para escolher o presente. Eu não saberia o que fazer. É muito difícil você escolher um presente para uma pessoa que você gosta. Você quer realmente escolher um presente que você acha que a pessoa vai gostar. Um presente que agrada ela. Agora, aqui é tipo a pior parte pra mim do anime. Foi lindo no finalzinho? Sim, foi. Mas não foi tanto assim. E não fez tanto sentido quanto no mangá. Eu não sei, na novel, como falei antes, eu não li ainda, mas voltando um pouco no tempo, sei lá, o que eles fizeram aqui, se não tinha mais umas 2 pessoas pra dublar, não sei o que tava pensando, mas não mostraram o protagonista trabalhando no seu emprego de meio período e a Umi visitando ele durante o trabalho. Sim. Ele foi procurar um trabalho, justamente para arranjar um dinheiro para não sobrecarregar a mãe de ter que ficar bancando ele nos encontros com a sua namorada, e também para comprar um presente de aniversário para sua namorada e sair também quando tem tempo livre. Eu não sei por que não colocaram isso. Tá vendo? Não faz sentido estender o episódio pra 12 e rushar tanto assim. Perdeu muita coisa. E nesse trabalho, tem uma certa senpai chamada Amy que já logo de cara chama ele pelo primeiro nome, como se os dois já fossem íntimos conhecidos, sendo que viram uma vez aqui e ali uma relação de cliente e funcionária, até porque ele foi trabalhar numa pizzaria onde ele é cliente há um tempo. Quando essa namorada chega e olha pra essa cena da senpai dando em cima nele, chamando pelo primeiro nome, parecendo íntimos, ela fica furiosa. Tanto que depois as duas ficam a sós e conversam alguma coisa com o Maki, que eu não sei até agora o que elas conversaram, porque não mostrou ainda. Então perdeu essas cenas. Mas o que tem a ver isso com o final do anime, o final da temporada? É só botarem no próxima temporada. Calma lá, que isso vai fazer mais sentido quando chegar na cena final da temporada. Se você quiser ver essa cena extra que nem deveria ser e tá curiosa, convido a você a ir nos meus resumos que fiz ou até ler o mangá, que é muito divertido nessa parte. E tem umas outras cenas que é bem engraçado da Amy de novo dando em cima do Maki sutilmente, dando uma indireta na sua namorada que é fofa, criando esse mistério e fazendo a gente se perguntar, e o Prota também, o que as duas conversaram a sós. Espero que realmente deem um jeito na segunda temporada, se tiver, mas não tem como consertar mais essa burrada que fizeram. Tudo isso, esses acontecimentos da Umi vendo a Amy em cima do Maki, chamando pelo primeiro nome, das amigas puxando papo com ele, da Mami falando bem do Maki pra mãe nas conversas entre elas, causando um certo interesse na mãe dela, quem é esse cara que a Mami, a sua filha, tanto fala. E aqui é um ponto positivo no anime que o mangá não trouxe, fazendo a Umi se sentir tipo... A Mami pode estar começando a gostar do Maki, já que tá falando pra sua mãe com mais frequência nas suas conversas. Será que ela tá gostando dele? Do meu namorado? Mas não faz sentido nenhum, sendo que não foi usado no final. Toda essa ocorrência causou essa insegurança na Umi. Ela ficou preocupada. Acabou soltando essas palavras sem querer pro Maki depois que ficou aliviada de ter mostrado pras amigas que os dois são um casal. Ela ficou muito preocupada que o Maki fosse levado pra uma outra garota, já que ele pode não perceber, mas ele tá maior que ela. Cresceu um pouco, tá chamando mais atenção na escola, não é mais inseguro como antes, tem um emprego de meio período e tá fazendo academia. Verdade, eu esqueci dessa parte. Ele tá fazendo academia com Sik, e isso também não apareceu. As pessoas perceberam essa mudança no Maki. Ele tá mais másculo. Essa mudança, essa parte de ele melhorar, foi por causa dela. Por ela, para ser digno de estar ao lado da sua namorada. Ela fica com medo de verem os seus pontos fortes, suas qualidades, e assim as pessoas tentarem ficar mais próxima dele. Se isso acontecer, ela vai ficar de novo sozinha, lembrando da época, como foi no caso da Mami. Mesmo que ele falasse naquele momento pra ela alguma coisa, não adiantaria de nada se ela não acreditasse nas suas palavras. Então foi aí que ele pega a Umi e faz um desvio, observar as cerejeiras que ainda não brotaram.
Maki acaba agradecendo por ela ser a sua amiga e a sua namorada. Foi graças a ela que ele mudou quem é agora. Se ela estiver incomodado com algo, ali no mangá, ele pede pra contar pra ele. Ele vai ouvir as suas preocupações, seus problemas, garantindo a ela que não vai parar de gostar dela, porque ela tava com medo que ele começasse a odiar depois de se abrir com ele. Já que é assim, aqui não mostra de novo, já que não mostraram todos esses acontecimentos no anime, ela começa a listar o que não queria que ele fizesse, pra parar de se destacar, pra gastar mais tempo com ela, já que ele tava trabalhando meio período e tem menos tempo juntos por causa dela, e pede pra não ficar mais próxima da Amy, a senpai do trabalho. Aqui ele finalmente entende o motivo dela estar tão pra baixo ultimamente. A Amy tava com ciúmes de ver ele e a senpai do trabalho tão próximas. Ele não tava entendendo até agora porque é um lerdão. Ele não sabe que cada dia que passa, ele tá começando a ficar mais popular e atraente para as outras pessoas. Foi aí que ele chama a garota e dá um abraço nessa namorada. É por isso que ela começou a falar no anime, você é meu, todo meu. Começou a do nada falar desse jeito e desabafar pro Maki, sabe? Ela tava se abrindo, já que o próprio Maki pediu pra ela jogar tudo pra fora que tava incomodando naquele momento. Pelo menos no final, além dos beijos na bochecha, teve também na testa. Foi até que bonitinho, mas teve sim problemas na minha opinião. E não fez tanto sentido assim no final. Ainda continuo pensando que não poderia ter feito esse episódio. Nunca deveria ter existido. Só na próxima temporada. Pra eles terem a possibilidade de trabalhar mais nesses episódios aí, já que puxaram e cortaram algumas partes importantes. Tipo, ele trabalhando, ele indo pra academia, se esforçando pra ser alguém digno da sua namorada, mostrando que ele não é pouca bosta, sabe, pras outras pessoas, que ele está à altura da Umi. Teve muitos problemas. E eu não posso comparar com o anime Kaoru Hanawari Tosago, porque o nível é diferente da produção, mas já comparando aqui, eu valorizo muito a trilha sonora nas cenas. É ela que influencia as nossas emoções, de serem intensas, sabe? Faltou nesse anime de agora, pelo menos pra mim. Quem produziu as trilhas desse anime do Kaoru Hana foi nada menos que a mesma que fez o Shigatsu wa Kimi no Uso e outros animes famosos com uma ótima trilha sonora. Mas apesar de tudo isso, nem foi tão bem produzido assim na minha opinião. Até porque colocaram os efeitos sonoros de polícia, essas paradas nada a ver. A intenção foi boa, eu comentei quando fiz o resumo do anime, mas vamos concordar, quem gostou daquilo? Achei muito estranho, muito mal encaixado. O ponto que eu quero chegar com isso é que não tem nenhuma trilha nesse anime que eu achei incrível, memorável, que me animou quando assisti, tá ligado? Vamos tomar como exemplo de novo o Kaoru Hana. Por mais que tiveram algumas trilhas que não se encaixaram bem, trilhas, efeito sonoro, tem uma trilha que, meu Deus, é a melhor de todas. Tanto que prefiro 1000 vezes essa trilha do que a opening ou a ending. Eu achei realmente que essa trilha, quando passou no trailer, ia ser a abertura de tão boa que ela é. Essa trilha que eu tô falando é quando passa os momentos entre o momento do nosso casal, o Rintaro e a Kaoruko. Eu vou deixar um pouco aqui pra vocês lembrarem ou ouvirem se vocês não conhecem. Eu não lembro o nome da trilha, mas essa é boa. Na primeira vez que eu ouvi no primeiro episódio, eu me arrepiei, porque se encaixou tão bem, sabe? É uma trilha que você escuta e pensa, essa é a da Kaoru Hana, daquele anime do Rintaro e a Kaoruko. Quando é boa e memorável, você lembra automaticamente do anime. Quando é bem colocado, você se emociona, não tem como. Tem pessoas que não ligam pra isso, mas eu, é algo que valorizo quando assisto um anime, mais do que a qualidade. Um exemplo nada a ver, que não tem nada a ver com o romance, pra vocês entenderem melhor de uma vez por todas, é o Blue Lock. Aquela animação duvidosa da primeira temporada, a trilha era tão envolvente que, cara, nem notei os mínimos detalhes de tão empolgado que eu tava. Só fui perceber pela segunda vez que assisti em português. Então, lógico que se os dois forem bons, é ótimo. Agora, se a trilha for boa, a história for boa, o roteiro for bom, bem construído, você acaba relevando a qualidade da animação se não for tão absurdo. É como foi na segunda temporada de PNG Lock. Aí não tinha como. Lá foi tudo para pior. A trilha, a animação, um desastre. É como uma edição de vídeo, sabe? Precisa de uma boa trilha sonora, efeito sonoro que se encaixe bem pra envolver o espectador que tá assistindo o seu vídeo. Não que eu seja profissional nisso, mas eu faço o básico do básico. Eu tento cada dia aprendendo aos poucos e testando algo novo pra melhorar, mas é isso aí, sabe? Além da história, da animação, desenvolvimento dos personagens, que isso fica parte da autora, em um anime
eu valorizo bastante a trilha sonora, que faz muita diferença quando a gente assiste os episódios. Isso aqui é mais um desabafo mesmo a minha opinião sincera sobre esses episódios aqui da primeira temporada desse anime. Não foi tão boa, mas também não foi tão ruim de acompanhar, mas a minha nota final foi 7. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa adaptação aqui. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, em que parte vocês gostaram, em que parte vocês não gostaram, se poderia ter sido melhor, se eu viajei demais nesses comentários aqui, dando a minha opinião. E pode esperar, daqui a pouco, logo já vai sair os capítulos que eu não lancei ainda, o resumo dessa obra. Já adiantando aqui pra vocês, eu vou fazer um resumo até essa parte que a temporada terminou, essa primeira temporada. Então convido vocês que assistiram o anime e perderam algumas partes que foram cortadas a esperarem pelo próximo vídeo que eu for lançar. Lá eu vou contar tudo o que aconteceu, no mangá pelo menos, partes que não apareceram, explicações também, momentos do nosso casal, Maki e Yumi, que não foram mostrados. Tudo um pouco de forma diferente. Fico por aqui e obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima.